Olá, meu nome é Natasha e o assunto do vídeo de hoje é vamos ver, digamos assim, como andam as energias de Sérgio Moro. Do mesmo modo como a gente fez com o Bolsonaro, com o Lula, hoje é a vez do Sérgio Moro. Por que eu escolhi esses três? Porque até então, pelo que eu vejo na mídia, as conversas, são os três assim que estariam mais fortes para uma corrida presidencial. Claro que se ao longo do ano surgir outros nomes que estariam, digamos assim, forte nessa corrida, podemos fazer então novos vídeos, né, de leitura dessas pessoas novas que entram na corrida presidencial na eleição. Até então, que eu saiba, são esses três aqui que a disputa é um pouco maior. Mas mesmo assim, gente, caso vocês queiram que sejam feitas esse tipo de análise aqui de outros tipos de pessoas, personalidades da mídia, né, famosas, assim, políticos, o que seja, deixem um comentário pedindo que eu sempre leio os comentários, tal, eu respondo. Sempre quando alguém tem dúvida também, já ensinei várias coisas nos comentários sobre numerologia. Esses dias eu estava ensinando a pessoa que perguntava. Enfim, fiquem à vontade. Vamos começar logo, né, para não ficar muito longo. Dance like there's no tomorrow. Bem, continuando aqui, eu embaralhei as cartas, estou usando dois baralhos diferentes aqui. Um tarô das bruxas e outro um baralho da vovó cigana, mas não o tradicional. O que acontece aqui? Eu tenho que puxar as cartas mais para baixo, porque eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, né? Então, gente, eu deixo já as cartas viradas para cima para o vídeo não ficar muito longo, né? Até embaralhar tudo, distribuir as cartas, virar as cartas, então come muito tempo. Mas vamos lá para Sérgio Moro. Eu fiz 3 vídeos, né? A primeira parte, para quem quiser ver, é o Bolsonaro. A segunda parte, para quem quiser ver, é sobre o Lula. E hoje é a terceira parte, que é sobre o Sérgio Moro. Se vocês gostarem do vídeo e quiserem que eu analise puxe cartas, né, para outra personalidade, pode ser da política, pode ser alguém fora da política, enfim, a gente faz a adaptação, tá, gente? Quando eu falar gente, é porque eu nunca tiro cartas sozinhas. É sempre, digamos assim, com orientaçãozinha espiritual, né? A gente trabalha sempre, digamos assim, em equipe. Eu vivo aqui e o pessoal orientando do outro lado. Mas saiu, olha que incrível, saiu essa carta aqui, e era uma coisa que antes de eu fazer as tiragens, eles já estavam me assobiando aqui. Tititi, tititi, tititi. Eu já tinha captado, um dia antes de eu fazer essa gravação, eles já estavam me assobiando. Tititi, tititi. Aqui é sobre a motivação do Sérgio Moro. Aqui nós temos como ele é como pessoa, como é a personalidade, motivação, intenções reais e como irá agir, né? E eles já estavam me falando coisas, eu já tinha captado, quando agora eu tirei as cartas, saiu aqui na motivação exatamente aquilo que eles já tinham me falado antes de eu tirar as cartas. Mas vamos logo lá para o conteúdo do vídeo, porque está muito longo. Bem, hoje a energia que rege o Sérgio Moro, a vida dele, é o eremita, né? Então, o que é o eremita aqui? É como se o Sérgio Moro estivesse numa fase assim que ele está mais introspectivo. E por que ele está introspectivo? Porque ele busca, digamos assim, respostas. É uma fase que ele sabe que ele vai ter que se dedicar muito, que ele vai ter que ter muito jogo de cintura, muita adaptação, que ele vai ser caminhos difíceis. Difíceis, por que eu digo isso? Porque aqui no inconsciente dele veio a carta do carro, que já está pedindo assim que ele se movimente, né? Enquanto que no consciente ele é eremita. Então aqui já indica que haverá obstáculos no caminho dele, será um caminho tortuoso, árduo, mas ele é uma pessoa obstinada. O Sérgio Moro, pelo que eu vejo no conjunto de cartas aqui, é uma pessoa obstinada, tá, gente? Aquela pessoa que é esforçada, se o caminho é difícil ele vai, sabe? Não sei se ele ganha, tá? Honestamente, porque não foi isso que eu perguntei. Mas ele tende a se carcar sim, né? Ele é uma pessoa muito esforçada, obstinada. Tá muito claro aqui que ele já tem inconscientemente uma ideia de quais, digamos assim, aqui falou muito planejamento. Então, qual é a tática dele, a estratégia dele? Ele já tem muito claro isso no inconsciente dele. Só que agora ele está buscando trazer essas informações para o consciente dele. Por isso que ele está mais introspectivo, mais em silêncio,
prudente, sabe? Ele busca se equilibrar nesse momento um pouco mais de calado, silêncio, introspectivo, porque ele busca pelo autoconhecimento. Ele quer saber, ele quer respostas de como ele vai agir nesse momento. Melhor estratégia, melhor comportamento, melhor atitude, as melhores escolhas para um progresso. Ele quer um progresso, tá? É uma carta assim um pouco lenta e é uma carta assim, onde a pessoa assim, parece que aparentemente ela está mais assim quieta, mais silenciosa assim, mas é uma forma de resguardo porque ele busca respostas. Daí, como eu falei, né, o inconsciente ele já tomou um direcionamento, ele sabe que o caminho é difícil, mas ele já traçou um planejamento. Aqui vem um rei de espadas que mostra assim que ele está muito intelectual. Inconscientemente ele está frio, tentando manter o domínio, o controle das coisas, planejando, é como se ele fosse liderar algo, com muita firmeza, frieza, cabeça fria, sabe? Para quê? Para não se deixar envolver tanto pelo emocional, para não ter um desequilíbrio. Ele quer as coisas assim, bem controladas e planejadas dentro do controle e domínio dele. Isso é que está no inconsciente, tá? Porque no consciente ele já se mostra mais como pessoa, né? Vê um rei de copas aqui, o que já demonstra mais que ele é mais, acaba transparecendo mais emoção. Aqui, ó, no fundo de baralho do Vovó Cigana, vê o advogado, né? Demonstrando que o Moro é uma pessoa da lei, já foi juiz, parece que se tornou advogado depois, né? E hoje está tentando se lançar como candidato político, né? Então ele é um homem que ainda está ligado à lei, porque está na vibração dele ainda, né? Como eu falando aqui na pessoa dele, né? É um rei de copas. O que é um rei de copas? Ele é uma pessoa generosa, tá? Ele é uma pessoa que ele tem fé, ele tem muita autoconfiança perante, assim, surgem os obstáculos, o caminho é difícil. Ele sabe que o caminho vai ser difícil. Mas ele tem fé, ele tem autoconfiança, ele, sabe, ele vai, ele se move em direção a isso com muito, assim, dedicação, uma pessoa assim que tem, ele sabe que vai ser difícil, mas ele não se abala, ele vai, é dedicado, sabe, e ele se entrega total aos desejos dele. Ele tem um sonho, por exemplo, o sonho dele agora é ser presidente, ele vai lá e ele se esforça, ele vai lutar, sabe, até querer atingir seus objetivos, deu o que der, né, mas ele vai tentar. Na questão de construir o caminho para o sucesso, é uma pessoa muito dedicada, faz degrau por degrau, assim, bem esforçado. É uma pessoa que assume essa responsabilidade em meio ao caos. Tá complicado, deu bagunça, deu rolo, tem que dar a cara a tapa, que eu acabei de falar aqui, ele dá. Aqui aparece como uma pessoa muito responsável em meio ao caos. E ao mesmo tempo, ele idealiza muito aquilo que ele vive, aquilo que ele está lidando no momento, ele idealiza muito. Demonstra também que é uma pessoa que tem diplomacia para lidar com os outros, então ele vai tentar fazer as coisas na base da conversa. Essa, pelo menos, está na vibração original dele, né, como pessoa, a diplomacia, mas ele traz com ele também uma energia de vaidade. Então tem um pouco de ego aqui, né, ele é um pouco vaidoso. Mas mesmo assim é uma pessoa assim, cabeça para frente, ele quer progresso, sabe? Aqui no cachorro, o cachorro indica que geralmente é uma pessoa assim, leal, digamos assim. Sabe o cachorro sempre está com nós, é de confiança, é companheiro, enfim, é como se fosse um amigo verdadeiro. Então, para aqueles que realmente têm amizade com o Moro, ou realmente tem alguma aliança, aliado dele, ele se mostra que uma pessoa que é tipo de confiança mesmo, ele honra, digamos assim, os acordos que ele tem, as alianças que eles têm. Aí você vai me dizer assim, não, mas quando ele estava com o Bolsonaro, ele traiu o Bolsonaro, ele fez isso, fez aquilo contra o Bolsonaro. Gente, vocês têm que ver que lá não era uma relação de amizade real. Lá era uma reação que ele foi convidado para um cargo. E ele estava trabalhando num cargo, chegou um determinado momento, ele, não sei, mudou de ideia, não gostou das coisas que ele viu, ele saiu fora e depois ainda fez algumas denúncias, algumas coisas ali que ele trouxe a público, né? Então, assim, tirando, ali era um cargo, né? Ali era uma função mais formal entre eles, um contato formal, não era amizade. E aqui mostra que ele é, digamos assim, uma pessoa verdadeira, amiga, confiável e com os amigos e aliados dele. Então, nesse sentido, ele é uma pessoa de confiança. Questão da personalidade. Aqui na personalidade vem um cavaleiro de espadas mostrando muita inteligência. É uma pessoa assim que tem bravura, sabe? Mais uma vez que eu falei do foco, né? É uma pessoa inteligente, tem muita força de vontade. Sabe aquela pessoa que tem ação decisiva? Tal não causa. Tem um problema que eu falei. Ele é a pessoa que vai enfrentar o caos. Ele vai tentar superar os obstáculos. Se precisar tomar uma decisão e até em cima da hora,
ele é a pessoa que toma a decisão, sabe? Ele tem muito poder de ação, aqui uma ação decisiva, uma ação assim também de ir em busca do que quer. É uma pessoa muito mental na personalidade dele, mas é um mental de inteligente, é um mental que na necessidade de usar o mental nesse momento, ele vai. É uma pessoa assim, tem sagacidade, tem perícia, sabe? Ele é uma pessoa estudada, né? Por isso a perícia. Ele sabe como lidar nos momentos que tem que lidar, sabe? O que tem que fazer. Mas é uma pessoa assim muito disposta assim a ter força de vontade, sabe? Coragem e ir atrás assim das conquistas, né? Uma pessoa também que vai assim no tempo, ele não desiste, é uma pessoa que realmente tende a focar muito no objetivo e atingir as conquistas que ele se propõe a fazer, né? Isso está na energia da personalidade dele, na energia da pessoa dele. Essas cartas aqui, eu diria até pelo conteúdo que vem, elas são bem complementares, assim, tá? Aqui embaixo veio a carta do cachimbo, na personalidade dele, dizendo mais uma vez que é uma pessoa que tenta realizar as coisas pela paz, tá? Na forma da conversa, do planejamento, traça estratégias para poder, digamos assim, atingir seus objetivos e de uma forma sem pressa. Eu lembro que essa carta aqui saiu pro Lula também, né? Mas eu não me lembro se ela saiu nessa casa aqui pro Lula. Não me lembro mais. Mas essa carta demonstra que ele e o Lula estão parecidos, assim. Os dois estão traçando estratégias e planejamentos para quê? Para obter aquilo que desejam, né? Testando a fórmula certa, o caminho correto, que vai levar ao objetivo final deles, né? Então, assim, sem pressa, sem pressa. Então, o Moro está bastante estrategista, como eu lembro lá que eu fiz a leitura do Lula, o Lula está bastante estrategista também. O Bolsonaro, eu lembro que estava mais no sentido de que ele sabia que ele ia ter que superar alguns obstáculos ali, dele mesmo ali, cortando pessoas, aliados, fazendo trocas e trocas, para tentar restaurar, digamos assim, recuperar um pouco da imagem dele. Eu me lembro alguma coisa do Bolsonaro estar com a imagem desgastada, né? Alguma coisa assim. Bem, com a motivação do Moro. A motivação do Moro vem um pajem de espadas, né? O pajem de espadas também é uma pessoa inteligente, assim, que lida muito com o intelectual. Então, a motivação do Moro é uma motivação intelectual, é uma motivação mental dele, tá? Só que o que? Como é um pajem, ele está, digamos, no começo dessa motivação, ainda é uma ideia. Então, quando ele for dar entrevista, fazer debate, e alguém perguntar assim para ele, qual a tua motivação de ser candidato à presidência? Ele, como é uma pessoa muito inteligente e muito bom comunicador, ele vai dar respostas bonitas, respostas inteligentes, tá? Mas não sei se vai ser muito coerente. Sabe por quê? Porque isso é um pajem de espadas. Aqui indica que a motivação dele é um pouco imatura ainda, sabe? Não foi muito bem elaborada e desenvolvida ainda. A motivação real dele é uma motivação ainda recém-nascida, digamos assim, uma motivação muito nova ainda, que ele não está bem desenvolvida nem na própria cabeça dele, tá? Isso, infelizmente, é isso. Então, aqui, o que fala aqui? Que ele tem pouca ideia ainda real do porquê que ele está fazendo isso, na questão da motivação, tá? Ela também fala aqui que ele pode ter uma curiosidade fútil, assim, sobre o poder alheio. Então, é para testar também, às vezes, porque aqui já fala que ele vai fazer testes. Então, aqui é para testar, assim, para ver se ele tem capacidade, se fulano tem capacidade, se ele consegue, ou digamos assim, disputar alguma coisa com o fulano e se sair bem. Às vezes disputando assim, tipo, a capacidade do próximo, não a dele, porque ele sabe que é uma pessoa forte, que ele traça metas e consegue. Tanto é que ele já se tornou até juiz. Para quem não sabe, um concurso de juiz é muito difícil. Você tem que fazer 5 anos de faculdade de Direito, mais 3 anos de trabalhos jurídicos, comprovar que tem esses 3 anos para poder ser liberado para fazer o concurso, que o concurso tem mais 6 fases, acho que era algo assim, de provas, análise, tá? Um monte de coisa. Tem prova escrita, tem prova oral, tem prova, vai ter mais assim, discursiva, é uma prova muito pesada, demora longos meses assim para você, até ser o resultado final que você conseguiu entrar. Então, ele é uma pessoa muito obstinada, sabe? Uma pessoa inteligente. Então, ele vai saber se comunicar, ele vai saber se posicionar. Mas a motivação real dele de estar se lançando como candidato é uma motivação ainda imatura, uma motivação ainda bem infantil, ainda não está bem elaborada nem na própria cabeça dele, o porquê que ele está se lançando candidato, sabe? Pode ser que haja inconsistência nas palavras deles.
tá? Porque assim, ele vai num canal, entrevistam ele, perguntam qual a tua motivação de se lançar presidente. Ele vai dar uma resposta. Ele vai no outro canal, pode ser que ele dê uma resposta um pouquinho diferente na questão da motivação. Porque a motivação dele está ainda em processo de amadurecimento. Ele não sabe realmente. Ele tem uma ideia inicial sobre a motivação dele, mas não é uma ideia, não é uma motivação amadurecida. É uma motivação ainda um pouco ainda início da criação, sabe? Mas mesmo assim ele é estratégico, ele já está bem preparadão. Aqui embaixo vem a carta da criança, mais uma vez indicando essa motivação um pouco imatura, ainda não está bem desenvolvida essa motivação dele, mas como é uma pessoa inteligente, ele tende, digamos assim, em curto prazo, até eu diria, ele conseguir desenvolver melhor isso, até para se sair melhor em debates, entrevistas, coisas que ele for fazer. Porque é um cara inteligente, sabe? Eu vejo aqui nas cartas que ele é bem obstinado, assim, sabe? Ele é bem enfrenta as coisas que tem que enfrentar, ele tem posicionamento, isso não posso negar. É o que diz as cartas, tá? Mas aqui na questão da criança, apesar da imaturidade ali que eu vejo na questão da motivação, ele não é uma pessoa hipócrita, sabe? Ou não tem falsidade ali. Ele está sendo honesto com ele mesmo, tá? A motivação dele é muito nova ainda, não foi bem elaborada, não é muito amadurecida, mas ele mostra que é uma pessoa honesta. Ele não está agindo por hipocrisia, por falsidade, enfim, não é nada disso. Mas apesar que aqui nessa carta aqui indica um pouco de vaidade. Indicava um pouco assim de vaidade nesse rei, né? Eu lembro que indica um pouco de vaidade aqui, ele como pessoa, o ego dele, ele tem um pouco de vaidade aí. Aqui na motivação dele tem mais um pouco de vaidade. Então, uma das coisas, motivos dele é real de ir em busca desse cargo é a vaidade. Ele tem vaidade nisso, indiferente dele querer ajudar, sabe? Ele vai traçar metas aqui. É um cara assim que está sendo, de modo geral, que parece que está sendo uma pessoa de confiança, que ele tem realmente os motivos dele. Mas um pouco do motivo dele, de base do motivo dele, é a vaidade. Aqui mostra que ele é vaidoso em vários níveis, setores da vida dele. Então, não podemos negar. Aqui mostra a vaidade dele como pessoa, e na motivação dele se lançar candidato a presidente, ele também mostra a vaidade, tá, gente? Não vamos negar isso. Quais são as reais intenções do Moro? Olha, veio uma carta bem positiva aqui, que é um 10 de copas, né, cálice. Mostra aqui uma família comemorando, tudo. Então, ele pretende vencer. A princípio, a base da coisa, ele pretende realizar uma conquista aqui, né? Ele tem, tipo, traçou metas, enfim, ele quer chegar lá no ponto final. Não sei se ele chega, gente, porque as cartas dele não indicam com muita clareza se ele vence ou não, tá? E essa não foi a pergunta. Por enquanto nós estamos, digamos assim, investigando o histórico dele, o quadro dele aqui energético, né? Sem perguntar quem vai vencer ainda as eleições. Mas aqui veio muito positivo essa carta aqui, dizendo assim, ele tem assim, aquela questão de que quer realizar as coisas, ele tem vontade, ele vai atrás, tem honra aqui no que ele faz também, então não é uma coisa assim tão vazia, assim, as intenções dele não são tão feias, não são tão egoístas, né? Algum outro candidato aí que eu dei uma analisada, parecia um pouco de egoísmo, assim, pensando mais em si mesmo. Mas o Moro não. Aqui aparece que ele é generoso, né? Aqui aparece, apesar que ele tem um pouco da vaidade aqui e tal, aqui aparece também que ele tem um pouco dessa questão de honrar aquilo que ele se compromete, tá? Também fala aqui das palavras e promessas dele, que ele, digamos assim, ele prometeu coisa, ele realmente pretende se comprometer com aquilo que ele prometeu, sabe, nas palavras dele. Aqui na motivação, ele não mostra muita consistência naquilo que motiva ele na motivação. Então pode ser que ele fale uma coisa uma hora, de repente fale em outro canal. Na questão da motivação dele aparece um pouco de incoerência, inconsistência, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, porque ele está um pouco imaturo ainda, desenvolvendo ainda as reais motivações dele se lançar como candidato. Mas as reais intenções aqui já mostram um comprometimento, que ele realmente, se ele prometer alguma coisa, ele tende a se comprometer, sabe? Naquilo que ele prometeu. Aparece muita segurança emocional também,
aparece assim uma busca pela abundância, plenitude, que é uma felicidade real, que as coisas fluem. Tanto para ele, digamos assim, comemorando, atingi o que eu queria atingir, a vitória, ela, né, virei presidente. Real intenção dele, comemorar atingindo esse cargo. Mas também aparece aqui que é como se fosse realmente um comprometimento com a família brasileira, alguma coisa nesse sentido, tá? Por quê? Porque aqui embaixo veio uma vassoura, né? A vassoura aqui, na questão das reais intenções, ela vem indicando limpeza. Então, as reais intenções dele é fazer uma limpeza no Brasil, tá? O que é essa limpeza? Ele tende a modificar a rotina dele, se adaptar melhor, para ele, digamos assim, seguir esse caminho aqui das disputas das eleições, se adaptando o melhor possível. Para quê? Para dar o melhor dele, para ele se esforçar mesmo e ir para a luta, porque ele quer realmente chegar ao topo, ele quer realmente ganhar. E assim, se ele ganhar as reais intenções dele, vê a vassoura aqui, que indica assim que ele pretende o quê? Afastar pessoas que não ajudam mais em nada, não estão positivas onde estão, então ele pretende fazer uma limpeza, afastando pessoas, mandando gente embora, fazendo inovações, renovações, uma limpeza mesmo profunda, tá? Fala muito sobre limpeza profunda. Essa carta também aqui indica que, eu não sei se o Moro é religioso, espiritualista, o que o Moro é, mas essa carta também fala da limpeza espiritual. Então, o Moro realmente traz nas reais intenções dele, ele vibra que ele quer uma limpeza profunda no Brasil, tanto no físico quanto no espiritual, né, gente? É uma coisa assim que está na energia dele já. E aqui, então, alcançando assim, tipo, uma felicidade, abundância aqui, tanto para ele comemorando que atingiu o cargo, como, digamos assim, para o povo, para o Brasil. Então, nas intenções, eu diria que tá bonito, não tá feio não, as intenções estão bonitas. Nós precisamos mesmo da limpeza profunda. Lembra lá que eu citei no começo do vídeo sobre a previsão para o Brasil, que indica que o Brasil vai passar por uma grande limpeza e necessita, a espiritualidade já vem avisando isso há meses, porque o Brasil ainda, infelizmente, está sendo governado por corrupção, os bastidores ainda está muito isso. As cartas, sempre quando eu vou fazer tiragem para o Brasil, saem cartas indicando falta de honestidade, falta de moralidade. Então a gente já entende que está rolando muita ainda corrupção nos bastidores da política do Brasil. Bem, como ele irá agir, né, diante esse desafio, né, essa disputa aqui pela presidência? Aqui vem a 2 de bastões, né, que é a 2 de paus, que demonstra que é muita ponderação. Ele vai estar fazendo os ajustes. Lembra que aqui ele vai ficar traçando estratégias, planejamento e testando, ver se vai dar certo? Então, aqui no agir está coerente aqui com a personalidade dele. O agir dele está no mesmo ritmo. Aqui mostra muita ponderação, aqui mostra assim, tipo, que surgem confrontos, obstáculos, disputa no caminho dele, assim, e ele, sabe, ele tem talento e inteligência para conseguir superar. Então aqui mostra a tendência de conseguir superar essas situações, esses obstáculos, essas dificuldades que surgem no caminho dele. Também aqui pode surgir fatos inesperados, surpresinhas que a pessoa não estava contando, surgem no caminho dele. Aí o que ele faz? Ele vai lidar com essa situação, porque aqui pelo conjunto de cartas que eu vejo, o Moro é o tipo de pessoa que se posiciona. Ele toma as decisões, ele tem ação de confronto, a ação decisiva. Então ele é uma pessoa que se posiciona, sabe? E ele vai para a luta mesmo. Então aqui mostra que então surgem surpresinhas assim, que de repente nem são tão agradáveis, são obstáculos, desafios, mas ele se posiciona e a tendência de conseguir atingir, assim, tipo, no resultado final, uma melhoria da situação. Ele consegue superar a dificuldade e atinge até uma melhoria, assim, ele consegue uma melhoria no resultado. Ele consegue dar essa ajustada, essa adaptada nas situações difíceis que surgem no caminho. Pode surgir, assim, no meio do caminho dele, uma tendência, assim, paralisia. Ele traçou um planejamento, aí o adversário tomou outra atitude que, na verdade, dificultou o caminho dele e dá uma paralisada nele por causa de influências de terceiros, causadas por terceiros, está na energia dele. Ele tem consciência disso, ele é estrategista, então ele vai mudar a estratégia dele, vai tentar outra, e então refletindo melhor qual é a melhor estratégia, o que eu vou tentar agora, eu vou fazer diferente, porque
é uma luta, é um jogo de xadrez, ele é muito inteligente, ele tem noção disso. Então ele dá uma paralisada no primeiro momento, dá uma adiada naquilo que ele ia fazer, reflete melhor, muda o planejamento dele, vai para ação de novo, com ponderação, muita observação assim, testando que tá dando certo, que não tá dando certo, mas vai pra luta. E por baixo, como ele vai agir, veio uma tesoura fechada. Essa tesoura fechada, algumas pessoas entendem que ele tá com os caminhos fechados, né? Então aqui na questão de como agir, algumas pessoas vão entender que isso aqui que ele tá com os caminhos fechados, digamos assim, para essa vitória final. Mas eu ainda acho que é cedo. Tem muito pano pra manga ainda rolar aqui. Mas eu acho que aqui o que ele quer dizer? Como ele saiu essa carta na casa sobre como ele vai agir, aqui ele vai agir da forma cortando as influências negativas. Tudo que surgir no caminho dele, que for para atrapalhar nessa subida do sucesso dele, né, da montanha do sucesso dele aí pro cargo, ele vai passar a tesourinha e vai cortar. O que estiver atrapalhando, ele vai cortar. Tudo que for negativo, tudo que está atrapalhando, ele vai cortar. Só que aqui tem que ter um cuidado para você ter visão, para não cortar também as coisas positivas que estão te beneficiando nessa subida da montanha aí da disputa eleitoral, digamos assim. Mas o Moro é estrategista, é inteligente, sabe se adaptar, é esforçado, não é o tipo que perde energia ou desiste no meio do caminho, não. Apesar que aqui, no modo dele de agir, eu vejo que vai ter gente tentando fazer situações, manipular situações, enfim, para tentar fazer que ele desista, sabe? Vai tentar dar uma freada aí nos planos dele, travar os caminhos dele para ele não ir até o final do jogo, para ele perder antes, digamos assim. Ou ele perde então na primeira eleição, ou é para fazer, pelo menos a intenção dos outros, do pessoal que está concorrendo com ele. Então ou é fazer ele desistir no começo ainda da corrida eleitoral, ou é para fazer com que ele no mínimo perca o primeiro turno, que ele não vá para o segundo turno. Então aqui nos caminhos deles, indica aqui no modo dele de agir, que se ele quer realmente chegar até o final, ele vai ter que ter um cuidado redobrado aqui, porque o Moro vai ser alvo de ataques. O pessoal vai tentar de alguma forma travar os caminhos dele, para ele não ir até o final. Porque sabem que ele pode começar devagarinho, aquele tal do come quieto, mas ele tem grande tendência, digamos assim, a se dar muito bem, sabe? O negócio fluir melhor e ele crescer muito. Então aqui ele vai ter que pegar a tesourinha e cortando tudo com os matos que surgem na frente dele, né? As coisas que estão fechando o caminho dele, cortando, liberando o caminho para ele passando. Enquanto que os concorrentes vão tentar fechar os caminhos dele para ele não chegar até o final. Então, tem gente que vai fazer de tudo para ele não ir para o segundo turno, para ele morrer a corrida dele eleitoral já no primeiro turno. Mas, assim, no geral, o que eu vi aqui? Está refletindo para buscar as respostas, inconscientemente ele já está pronto para essa disputa, é um homem ainda que está vibrando ligado à lei, ele planeja estrategicamente, com muita inteligência e coragem, bravura, muito inteligente, sagaz, né, para ir atrás do que ele quer. Tem tendência a começar devagarinho e crescer muito nessa eleição, pretende, se ao chegar ao cargo, fazer altas limpezas, pretende cortar tudo que não presta e fazer o Brasil, digamos assim, voltar a uma plenitude, uma abundância. Essa carta aqui, além da comemoração, ele mostra como se fosse uma abundância, uma felicidade, sabe? As pessoas começam a ficar mais felizes, mais positivas. Então, eu diria assim que no conjunto da coisa, por mais que a motivação dele ainda seja um pouco imatura, que ele não sabe bem qual é a real motivação dele, que ainda é uma coisa muito que ele está desenvolvendo ainda, né? E que ele é uma pessoa que ele é movido à vaidade, apesar dessas características, ele é uma pessoa que realmente parece que está querendo fazer uma limpeza e uma reforma no Brasil, para o Brasil, digamos assim, tudo que não presta, não serve mais, ser retirado daqui. Começando por pessoas, porque essa característica começa falando por pessoas caindo, perdendo cargos, saindo de cena, sabe? Então a real intenção dele é realmente chegar ao cargo de presidente e executar realmente essa limpeza profunda no Brasil e fazer o Brasil, digamos assim, tomar novos rumos, assim, na base do quê? Da aliança, conversas, muita ponderação, diplomacia, porque são as características dele,
né? Mas ele é uma pessoa muito inteligente e ele está disposto a ir para a luta, tá? Se tiver debate ele vai, se tiver de bater boca ele vai, mas com respeito e muito assim equilíbrio. Ele vai tentar manter o equilíbrio, a ponderação mesmo. Aqui, isso aqui é como se fosse um equilíbrio, né? Ele vai tentar manter a diplomacia até para lidar com os concorrentes, assim, e precisar formar novas alianças daqui a pouco. Ele vai tentar fazer isso para se garantir nessa caminhada dele aí até o final. Então é isso, gente. Esse é o Moro, esse é o Sérgio Moro. Quero dizer mais uma vez que não tenho político preferido. Isso aqui é um quadro energético que a gente está fazendo dos 3 candidatos que eu acredito que serão os principais dessa disputa, né? O Lula, o Bolsonaro e o Sérgio Moro, que é o de hoje. E para quem não viu ainda, os outros vídeos já foram pro ar. Esse aqui é o terceiro. Caso tenha interesse de mais alguma pessoa que queiram que eu faça, por exemplo, do Ciro ou de outro candidato ou outra pessoa aí que vocês tenham curiosidade em saber, pode pedir que a gente vê, analisa e tal, faz a adaptação que precisa fazer, se for alguém fora da política, e fazemos a leitura energética da pessoa também. Então, desculpe pelo desabafo no começo do vídeo, comeu um bom tempo do vídeo, não era a intenção, mas é que é um pouco chatinho, né? A gente tenta fazer uma coisa legal para as pessoas e acaba não sou bem interpretada, eu não sei, a coisa não soa legal. Enfim, muito obrigada pela companhia de vocês. Caso tenham gostado do canal, sejam muito bem-vindos a se inscrever. E mais uma vez repetindo, eu não tenho candidato preferido. Eu sei que vai surgir vários comentários dizendo: você gosta do fulano, você gosta do ciclano. Sempre tem acusações assim. Quero dizer que eu não tenho, gente, de verdade, de coração eu não tenho. E muito obrigada então, até a próxima. Tchau!